Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. No vídeo de hoje a gente vai escalar o nosso time de bônus baratos, valorização e nosso time de tiro curto para a 30ª rodada. Simbora lá ver como é que ficaram as escalações então? Pessoal, recadinho rápido. Para quem gosta aí de ligas apostadas, ligas de tiro curto, certo? Cartoladacerta.com.br. É só vir aqui no site, se cadastrar, depois você inclui quantos times você quiser, paga R$5 a inscrição e concorre a uma bolada. E o bom do site é que o site é recente, ou seja, a concorrência é menor, né? Diferentes sites mais badalados aí, né? Você não vai receber um prêmio tão grande assim, mas em compensação vai ter mais chance de ganhar, certo? Então, cartoladacerta.com.br. Quem tiver interessado é só ir lá no site, se cadastrar. O Rony e sua equipe vai lhe atender muito bem. cartoladacerta.com.br. Pessoal, dessa vez eu vou fazer o inverso, tá? Vou fazer o contrário. Geralmente eu mostro tiro curto no final, dessa vez eu vou mostrar o tiro curto aqui no início, tá? Nosso timezinho de tiro curto aqui, ó. És um monstro, Mané, né? Fez 70.86 na última rodada. Uma boa pontuação, realmente, ainda mais levando em consideração aí que a média dos cartoleiros foi 42, né? E que dificilmente algum time aí passou dos 80, 90 pontos. Só que para um time de tiro curto, houve dois erros aqui, né? Dois ou três erros aqui que realmente prejudicaram o desempenho da nossa equipe, né? Para ultrapassar a barreira de 100 pontos. Foi o goleiro aqui, né? Geralmente eu boto o goleiro como capitão. E o Felipe Alves não foi bem na rodada. Arrascaeta e Otero decepcionaram, tá? Mas no mais fomos muito bem. Acertamos o trio de ataque, todos fizeram gols. Sanches fez gol. A defesa não sofreu gols, certo? E realmente o treinador daí foi um problema porque no 2 a 2 aí, com expulsão de goleiro e tudo, o Jesus realmente não pontuou bem com a média de seus atletas, tá certo? Mas vamos vender o nosso time aí de tiro curto e vamos escalar ele para a 30ª rodada. Ó, já deixei pronto aqui o time de tiro curto, né? Como todo mundo já conhece aí, quem já acompanha o canal sabe como é 3 times aí, sou obrigado a deixar pronto, certo? Aqui o time de tiro curto eu tô apostando em 3 confrontos, praticamente 3 confrontos, né? É o Atlético Paranaense contra o CSA, é o Santos contra o Botafogo, que tá muito mal o Botafogo, certo? E o Palmeiras contra o Ceará, tá? São 3 confrontos dentro de casa, certo? São times que jogam muito, mas muito ofensivamente dentro de casa. Deixei um pouquinho de lado aí o clássico Flamengo e Corinthians, né? E tô apostando também na defesa todinha do Palmeiras, porque acredito que de todos os confrontos aí, né? Talvez seja o time com maior chance de manter o SG na rodada. Tá? Para goleiro aqui tô botando o Douglas, né? E como capitão ainda, porque acredito que ele vai ser muito, mas muito exigido mesmo aí pela equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro andou melhorando bastante, né? Subiu de produção, enquanto que o Bahia tá numa queda, principalmente em jogos fora de casa, que vinha bem, né? Os últimos 3 jogos andou perdendo 2 jogos aí. E acredito que dessa vez aí o Bahia vai ter que precisar muito aí do Douglas e ele vai ser bem exigido, né? Tô torcendo aí que faça várias defesas difíceis. E como eu tô indo com a defesa toda do Palmeiras, né? Inclusive um meio e um atacante. O maior número de jogadores possíveis é do Palmeiras. Eu tô botando o Mano aqui como treinador, tá certo? Poderia fazer diferente aqui no time de tiro curto? Poderia botar aqui na frente o Michael, poderia botar aqui na frente o Wellington Paulista. São excelentes opções para rodada, certo? Como poderia botar aqui no meio também o Arrascaeta, né? Que sempre joga muito bem dentro do Maracanã, apesar de ter um confronto mais difícil contra o Corinthians, sendo um clássico nacional, né? Poderia até mesmo aqui, ó, trocar a defesa todinha. Botar a defesa do Santos todinha, que o Botafogo tá com muita dificuldade de fazer gols fora de casa. A defesa todinha do Goiás, porque o Avaí realmente também tem dificuldade de fazer gols fora de casa, né? Inclusive a defesa todinha do Atlético Paranaense, que também seria uma boa, tá? Porque anda com muita dificuldade de fazer gols fora de casa a equipe do CSA. Então para essa rodada aí para tiro curto, depende aí você acertar os confrontos, tá? Porque tá muito bom para se escalar. Então, acertando aí o sistema defensivo para ganhar o SG e o goleiro que vai ser muito exigido, né, para fazer muitas defesas difíceis, colocando ele como capitão para surpreender, acredito que tem tudo aí para dar certo, tá? Porque do meio para frente aí vai ser uma questão um pouquinho de sorte, porque tem muita opção para ataque e muita opção para o meio, tá certo? Então, custando 169,31 cartoletas, esse aqui é o nosso time tiro curto para a 30ª rodada. Pessoal, nosso time de valorização do canal, olha, Mané Cartola, o cifrãozinho das cartoletas aí, fez 51,56 pontos na rodada, né? Ficou acima da média dos cartoleiros, mas isso pra gente não é interessante, o que a gente busca aqui é cartoletas. Ultrapassamos a barreira das 400 cartoletas, certo? Valorizamos 9,46 nessa rodada. Foi uma boa valorização. Vamos dar uma olhadinha como é que tá a nossa posição aí no Nacional, se ganhamos algumas posições. Vamos aqui no Nacional. Vou botar aqui para filtrar por patrimônio. Ó, ganhamos algumas posições no Nacional. Estamos agora na posição 269, certo? Que é uma posição privilegiada aí. A gente está chegando próximo aí dos 200 times mais ricos do Cartola.
né? Vou ser sincero que quando eu fiz esse time de valorização, a minha intenção realmente era chegar entre os 100 times mais ricos do Cartola, mas acho que vai ficar difícil porque tá faltando poucas rodadas, a não ser que comece a arriscar um pouco mais, né? Vamos vender nosso time todo e vamos escalar nosso time de valorização. Vamos lá então para a nossa escalação do time de valorização, certo? Tentei focar aqui nos confrontos, tá? Dando prioridade, é claro, para os jogadores que estão bem desvalorizados, mas focando aí bastante aí no confronto do Goiás com o Avaí, certo? Do Atlético Paranaense, principalmente contra o CSA, tá? Do Palmeiras contra o Ceará e do Santos contra o Botafogo. Aqui no Olheira FC, tá? O goleiro mais desvalorizado para a rodada é o Fernando Miguel, certo? Fernando Miguel tá precisando fazer menos 3.9, isso é muita coisa, tá? Tem uma média de 5.51 jogando fora de casa, mas não dá para levar isso em consideração porque vai ser um clássico, certo? Mas o Fernando Miguel vem fazendo boas pontuações, né, quando joga fora de casa, inclusive deu 2 mitadas aí na 27ª e na 24ª rodada, tá? Fluminense, série média 0.56 para goleiros adversários quando joga em casa, tá? Então tem um risco bem grande aí dele negativar. Mas como ele está bem desvalorizado aí, ele não precisa de muito para começar a valorizar. Mesmo perdendo SG, fazendo aí 2 ou 3 defesas difíceis, já vai ser o suficiente para a gente pontuar bem. Nossos zagueiros, né? Escalei 1, 2, 3, 4, 5. O quinto zagueiro mais desvalorizado da rodada, tá? O Léo Pereira. Tá precisando fazer menos 1.1, né? Começa a valorizar a partir de menos 1.1. Tem uma média de 3.07 quando joga em casa. Tem um confronto favorável contra a equipe do CSA. CSA que tem grande dificuldade de fazer gols fora de casa, tá? Realmente o Léo não é um grande zagueiro para Cartola, né? Vira e volta ele dá uma negativada, faz pontuações baixas. Mas quando consegue efetivamente manter o SG, que é isso que eu espero para essa rodada, consegue pontuar bem, tá? CSA série em média 4.04 para defensores adversários, né? Quando joga fora de casa. Inclusive se a gente vier aqui ó, e der uma olhada no confronto, tá? Do Atlético Paranaense com o CSA, a gente vai ver realmente que o CSA tem grande dificuldade de fazer gols fora de casa. Dos últimos 4 confrontos fora de casa, fez gol apenas contra o Botafogo, tá? É claro que o Atlético Paranaense anda sofrendo muitos gols dentro de casa. Mas eu tô contando aí pela fragilidade do adversário, porque o CSA, ele melhorou muito jogando em Alagoas dentro de casa, tá? Mas fora de casa ele ainda continua sendo o pior visitante, tá? Então eu tô contando muito com isso. Inclusive a média de gols fora de casa é de 0.36, ou seja, um gol praticamente a cada 3 jogos. Então nosso primeiro defensor aí para valorização vai ser o Léo Pereira, certo? Nosso segundo defensor para valorização é um conhecido nosso, né? Que deu uma decepcionada nessa última rodada, que é raro, tá? É raro, é o Vitor Cuesta. Tem uma média de 4.21 jogando fora de casa. É um clássico, é um clássico. É Grenal, é Grenal. Tem risco de expulsão, cartão amarelo, muita falta. Mas o Cuesta não é um jogador tão faltoso assim, né? Tá precisando fazer 0.1 para começar a valorizar, né? E esses jogadores geralmente gostam de jogar clássico e a gente tá buscando aqui não uma pontuação tão alta, mas sim a valorização, né? Como eu falei aqui, dificilmente ele decepciona. Pela primeira vez negativou jogando em casa, tá? E fora de casa tem boas pontuações. É um clássico, é um clássico. Eu sei que eu tô arriscando um pouquinho, tá? Mas tô arriscando consciente. O Grêmio cede em média 4.56 para zagueiros adversários, tá? Dentro da arena do Grêmio. Mas acredita aí que o Cuesta tem tudo para valorizar muito bem. Como eu falei, tô arriscando, mas tô arriscando consciente. Eu sei que é um clássico, eu sei que é um clássico. Por exemplo, um time principal não colocaria o Cuesta, porque acho que é muito arriscado para pontuação. Mas para valorização ele tá precisando de pouco, acho que vale a pena, tá? Nossos laterais, eu tô indo com o Jefferson do Goiás e com o Léo do Avaí, inclusive é o mesmo jogo. Se a gente vier aqui no Olheira FC e a gente colocar laterais, tá? E ordenar o mínimo para valorização, o Léo é o lateral mais desvalorizado. Tem tudo para perder o SG? Tem tudo para perder o SG, mas tem uma boa média fora de casa, tá? Tem uma média de 5.90, precisa fazer menos 2.5, isso é muita coisa, entrou em campo já tá valorizando. E as pontuações do Léo fora de casa são boas pontuações, tá? Surpreende. Mesmo perdendo o SG, o Avaí perdendo o SG, o Léo consegue fazer boas pontuações em roubada de bola, tá? Goiás cede em média 1.12 para laterais adversários quando vão jogar no Serra Dourada. Não é muita coisa, mas eu acredito que para valorização tá de bom tamanho, certo? O nosso outro lateral, esse não, esse tem potencial, é um pouco diferente do Léo. Além de ter um potencial para valorização, tem um grande potencial para pontuação, né? O Jefferson tem uma média de 4.71 jogando em casa, começa a valorizar a partir de menos 1.1, tá? Tem um confronto favorável contra o Avaí, negativou na última rodada contra o Flamengo. Mas isso é normal, né? Geralmente a maioria dos defensores, laterais, goleiros contra o Flamengo negativam mesmo, devido ao grande poder ofensivo do Flamengo, né? O Jefferson é um dos laterais antes dessa negativada aqui na 29ª rodada contra o Flamengo.
era um dos laterais com maior regularidade no Cartola jogando em casa, tá? E eu acredito que pro time de valorização é uma baita de uma pedida. O Avaí cede em média 4.93 para laterais adversários nos últimos 5 jogos. Ótima pontuação cedida, então acredito que o Jefferson tem tudo para valorizar e valorizar bem nessa rodada. Já o nosso meio campo, eu estou indo com a Arrascaeta, Thiago Neves e o Flávio do Bahia, certo? Arrascaeta e Thiago Neves, porque estão bem desvalorizados, são meias muito ofensivos, com chance de assistência e gol, mas vamos por ordem aqui, né? O segundo meio campo mais desvalorizado para a rodada é o Flávio, tá? O Flávio está precisando fazer menos 2.6 para começar a valorizar, isso é muita coisa. Não tem uma boa média fora de casa? Não, não tem uma média boa fora de casa. Tem uma média de 2.1, tá? Geralmente corre-se um grande risco aqui, ó, dele negativar. Mas ele é um jogador com uma grande quantidade de roubada de bola, tá? Quando ele emplaca um jogo que ele rouba muita bola aí, ó, ele geralmente estoura na pontuação, certo? O Cruzeiro aí cede em média 2.49 para meio-campistas adversários. E o mais interessante é que se a gente vier aqui no Orelha aqui, ó, e botar roubada de bola para meio-campos nas últimas 3 rodadas, a gente vai verificar que no cruzamento de scouts aqui, ó, os meio-campos do Bahia estão muito bem, tá? O Bahia foi o time que mais roubou bola com seus jogadores de meio-campo nas últimas 3 rodadas, certo? E o Cruzeiro não é o que mais cedeu roubada de bola, tá? Mas também não é o que menos cede. O Cruzeiro tá aqui, ó, 1, 2, 3, é o quarto, tá? Juntamente com o Palmeiras, que mais cede roubada de bola para jogadores de meio de campo adversários quando joga em casa. Então acredita assim, ó, que pelo cruzamento de scout e pelo tanto que está desvalorizado, acho que o Flávio tem tudo aí para dar certo pro time de valorização. Já os nossos dois outros meias, como eu estava falando anteriormente, são dois meias muito manjados, né? São dois meias com potencial incrível. Um é o Arrascaeta, vai jogar em casa, tem uma média sensacional de 13.98, né? Tá desvalorizado, precisa fazer menos 0.2 para começar a valorizar. Vai enfrentar o Corinthians, é um clássico nacional, o clássico do povo, enfim, as duas maiores torcidas do país. É um pouco complicado, mas as médias do Arrascaeta dentro de casa o credenciam, né? Não só para o time de valorização, mas até mesmo para a rodada, certo? O Corinthians não vem muito bem, anda sofrendo muitos gols fora de casa e o Flamengo dentro de casa sempre é muito ofensivo. O Corinthians cede em média 2.24 nos últimos 5 jogos para jogadores de meio de campo adversário. Acredita aí que tem tudo aí para o Arrascaeta valorizar e valorizar bem, tá? Apesar de ser um clássico, um jogo um pouco mais difícil, mas para time de valorização tá bom demais, certo? O nosso outro meio de campo, onde é que tá ele? É o Thiago Neves, tá? Thiago Neves vai ter um confronto favorável contra o Bahia. Eu digo favorável porque o Bahia andou caindo um pouquinho de produção fora de casa. E o Thiago Neves tem uma das melhores médias de jogador de meio de campo jogando em casa, tá? Tem uma média de 6.59. Precisa fazer 1.5 para começar a valorizar. E realmente dentro de casa o Thiago Neves anda pontuando muito bem, tá? Te entrega aí uma média de 2, 3, 4, 5 pontos. Porque é um jogador que finaliza muito. E se por um acaso ele fizer um gol, por exemplo, vai valorizar e valorizar bastante, tá? O Bahia cede em média 3.72 para jogadores de meio campo, tá? Adversários quando joga fora de casa, nos últimos 5 jogos. Isso é muito bom, tá? Porque geralmente as pontuações cedidas para jogadores de meio de campo não ultrapassam 4, 5 pontos. Então é uma boa pontuação cedida. Então acredito que a gente está bem no meio de campo para valorização, certo? Lá, já no nosso ataque aqui eu estou indo com o Davidson, o Marcos Ruben e com o Marinho. Estou priorizando o quê? Santos e Botafogo, Atlético Paranaense e CSA e Palmeiras e Ceará. Eu acredito que são os confrontos mais favoráveis para a rodada. E o Davidson se encaixa bem para o time de valorização, porque a média dele, tá, e as pontuações cedidas pelo Ceará são maiores do que ele precisa para começar a valorizar, tá, ok? Nosso outro atacante aqui vai ser o Marinho, tá? O Marinho é um dos jogadores que mais finaliza dentro da competição, certo? É aquele jogador que realmente chuta quando dá, ele chuta, ele abre, né, na ponta, fecha para dentro, chuta com a esquerda. Geralmente é isso que ele faz, ele joga invertido, né? Precisa fazer 1.9 para começar a valorizar. Tem uma média de 5.77 em casa. Vai enfrentar a equipe do Botafogo. Um confronto favorável, já que o Botafogo anda jogando muito mal fora de casa, anda sofrendo muitos gols, tá? E o Marinho realmente dentro de casa te entrega ali 2, 3, 4 pontos, que é o que a gente precisa para um time de valorização. Se por um acaso ele fizer gol e der assistência, ele dá uma mitada, tá? O Botafogo cede em média 4.62 para atacantes adversários nos últimos 5 jogos. Isso é muito bom, certo? Então o Marinho vai estar no nosso time de valorização por causa do confronto também e pelo potencial que ele tem para pontuar na rodada. Nosso último atacante vai ser o Marco Ruben, né? Porque da rodada realmente o CSA é um dos times que mais andaram sofrendo gols fora de casa nas últimas rodadas. O Marcos Ruben está com uma média de 4.93 jogando em casa, precisa fazer 1.9, certo? E assim como o Davidson, como outros atacantes, não pontua bem se não fizer gols, certo? Ele está muito dependente de gol, mas como o confronto é favorável, certo? Vai enfrentar a equipe do CSA que cede em média 5.33 para atacantes adversários. Acreditei que tem tudo aí para o Marcos Ruben pontuar e pontuar bem. Inclusive até, gente,
parando para pensar um pouquinho aqui, como eu falei, a gente tá ocupando a posição ali 250 aproximadamente do Nacional. Se eu quiser alguma coisa a mais com esse time de valorização, eu tenho que dar uma arriscada, tá? Então eu tô arriscando um pouquinho mais em algumas posições aqui, para ver se eu consigo tirar essa vantagem aí, para pelo menos entrar entre os 200 times mais ricos aí do Cartola, tá? Que num universo de quase 9 milhões de cartoleiros, 9 milhões de times, é uma posição muito privilegiada, tá? De técnico tô indo aí com o Thiago Nunes, certo? O Thiago Nunes está bem desvalorizado, tem um confronto favorável, certo? Percebam aqui, ó, que o Roger Machado é o mais desvalorizado, mas vai enfrentar a equipe do Cruzeiro no Mineirão, meio complicado, certo? Tem outros treinadores aqui que não tem confrontos tão favoráveis assim, inclusive o Marcão, porque é um clássico do Luxemburgo, certo? Carrilho vai enfrentar o Flamengo fora de casa, então eu vou ficar, Zé Ricardo clássico também, então eu vou ficar com o Thiago Nunes. O Thiago Nunes precisa fazer 2.3 para começar a valorizar, tem uma média de 4.3 em casa, certo? E o CSA série média 5.93 para treinadores adversários jogando fora de casa. Percebam que tirando aqui o Alberto Valentim na derrota de 2-1 do CSA, né, contra o Botafogo, os demais treinadores, todos eles mitaram, tá? Passaram dos 6 pontos, certo? Inclusive aqui o Mano Menezes fez 8.13 na goleada de 6-2. Então eu tô contando com isso, certo? Tô apostando aí praticamente nos confrontos aí no ataque, certo? No meio aí tá bem diversificado, né? Mas estamos com 2 jogadores aí com grande potencial para fazer gol e um marcador que tem vantagem aí porque o confronto favorece a roubada de bola. Sistema defensivo acredito que ficou bom aí, né? De repente pode ser que o Atlético Paranaense fique sem tomar gol realmente na rodada, assim como o Goiás, né? Talvez o Léo do Avaí nem tanto assim, mas tem boas médias fora de casa, assim como o Cuesta, que costuma pontuar bem mesmo sem SG, tá? Foi mal na última rodada? Foi mal, mas por isso que ele tá no time de valorização. E torcendo aí pro Fernando Miguel realmente ser muito exigido no clássico, que geralmente em clássico o goleiro costuma brilhar, tá? Então acredito que tem tudo aí para o nosso time de valorização ir bem. E o Thiago Nunes como treinador, já que ele está desvalorizado e realmente dentro dos confrontos é um dos mais favoráveis para a rodada. Custando 111,99 cartoletas, esse é o nosso time de valorização para a 30ª rodada. Oh, e finalmente vamos então para o nosso time de bons e baratos, né? Se tu diz mané bebê, né? De bons e baratos, fez 51,36 na última rodada, né? Não foi uma pontuação nem ruim, nem foi uma pontuação boa, certo? Ficou acima da média dos cartoleiros, que foi 42 pontos. Tá? E como eu sempre costumo dizer, esse time de bons e baratos aqui do canal não é para pontuar bem. Quem é o time para pontuar bem é o time principal que vem pontuando muito bem, né? Com uma média de 80 pontos nas últimas rodadas, certo? Esse time não, esse time aqui é para dar um suporte para você que ainda não tem cartoleta suficiente ou quer escalar um time e faltou dinheiro, né? Faltou cartoleta, vem aqui, pega um outro jogador, dá uma pinçadinha aí e joga no seu time principal, tá certo? Vamos dar uma vendida aqui no nosso time, né? E vamos embora para a escalação. Então assim ficou o nosso time de bons e baratos do canal, tá? Custando 111,94 cartoletas, um time bem acessível, certo? Como eu tô indo com o Ney Franco aí como treinador, resolvi botar o Michael como capitão, né? Para ver se dá uma alavancada na pontuação desse time de bons e baratos. E não é o mais importante pro canal, tá? O mais importante pro canal é o time principal, eu sempre falo isso, é lá que a gente busca a mitada. Esse time de bons baratos é um time de suporte para você vir aqui pinçar um outro jogador, você que tá com pouco cartoleta, para montar um time mais competitivo, tá? Mas não esperem que vocês vão pegar 100 cartoletas, por exemplo, fazer um time e conseguir mitar. Isso é raro, tá? Pode acontecer? Pode, mas é raro. Tem que ser realista, tá? O time para mitar é o time principal, que custa 150, 160, 170 cartoletas para cima às vezes até, certo? Esse aqui serve de suporte para você vir pegar uma outra peça aqui para encaixar no seu time. Tá certo, gente? Porque se você não tem cartoletas, tá? A verdade é essa, você tem que focar em valorização até conseguir uma quantidade X, apesar da gente estar quase no final da competição, mas essa é a verdade. Sem cartoleta não dá para jogar, tá bom, pessoal? Mesmo assim, acho que ficou um time bem competitivo, tá bem focado aí nos confrontos, acredito que tem tudo para dar certo, tem tudo para pontuar bem. Não vou repetir um por um aqui, porque como eu falei no último vídeo que eu fiz, tá? E vou ter que fazer até o final assim, porque agora a gente incluiu o time de tiro curto aqui, então é bons, baratos, valorização de tiro curto. Então é 3 times, é muita coisa para se falar num vídeo só, tá? E para não se tornar repetitivo, tá? Quem quiser saber o motivo da escalação de cada jogador desse, é só ir no card aqui em cima, ó. E o vídeo do time principal, eu falo lá no time principal do Wellington Paulista, certo? Falo do Marinho, falo do Michael, certo? Falo do Léo Senna, falo do Jefferson, falo do Gustavo Henrique, tá? Então falo da maioria desses jogadores aqui, certo? E como isso aqui é um time de bons baratos, e eu sempre me proponho a não passar de um teto ali de 100, 110 cartoletas no máximo, tá? Para não enxertar o time, porque quem tem que enxertar o time é você. Você quer um time bom, vai lá no time principal, que lá eu consigo dar 3, 4, 5, 6, 7 opções por posição. Daí você vai lá e escolhe as melhores.
Faltou grana? Vem aqui e busca um jogador aqui no Bons e Baratos. É para isso que serve o Bons e Baratos, tá? Então, custando 111,94 cartoletas, um time bem acessível, tá? Um time de apoio aí pro seu time principal, pra você vir aqui pensar um outro jogador mais barato, certo? Esse é o nosso time de Bons e Baratos para a 30ª rodada. Pessoal, então é isso. 3 times aí feitos, certo? Timezinho de tiro curto, o time de valorização e de Bons e Baratos do canal, tá? Já foi feito um vídeo do time principal, é só dar uma olhadinha aqui na descrição e clicar ali no link, certo? Lá eu posso dar 3, 4, 5, 6 opções para rodada. E geralmente o vídeo do time principal é o vídeo que tem mais explanação, mais dados e mais estatísticas, certo? Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, dá essa força pra gente, isso é muito importante pro canal. Se você não é inscrito, se inscreve, aproveita. A gente vai até o final do Cartola aí, essas últimas rodadas aí, te ajudando a você escalar o seu Cartola. Amanhã, às 13 horas, vai ter live, tá? A live a gente consegue ficar um pouco mais de tempo aí, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, quem sabe aí, destrinchando essa rodada aí, com muitos dados, estatística, tirando as dúvidas de vocês. Tá bom, gente? No mais, um grande beijo no coração. Até a live de amanhã. Vamos que vamos. Fui.